Boa noite, estamos no X-Trail para mais temas interessantes e hoje estamos aqui com o Hélder, podologista há mais de 10 anos e foi atleta profissional de futebol, e o Pedro Bizarro, o nosso fisioterapeuta aqui de serviço da X-Trail Running. E hoje vimos falar especialmente de podologia, portanto da parte de traumatologia a nível de pés e ligado também ao trail. Antes de mais, querem fazer uma apresentação, os dois? Posso começar, Pedro? Eu posso começar? Sim, Olá, sim. o meu nome é Hélder Neves, sou podologista há alguns aninhos, há 10. O trail foi sempre uma área que me criou um bocadinho de interesse, principalmente de há 5 anos para cá, que foi quando surgiu aquele boom de trail. E pronto, espero ajudar, tirar as dúvidas que surjam e dar a entender que a podologia é uma área muito importante, porque o pé, bem ou mal, é a nossa base. Exatamente. Pedro. A mim já toda a gente já me conhece destas andanças, sou fisioterapeuta de serviço, como a Esther costuma dizer, e estou aqui só para mais dar um apoio e tentar tirar algumas mitos e questões a nível do pé, com toda a ajuda do André. Obrigada, Pedro. Queria dizer, pronto, a quem começar, quem ver este fórum, podem colocar questões à vontade. Nós vamos falar dos vários problemas que podem surgir a nível dos pés e como tratar, essencialmente como tratar. Antes de mais, vamos enquadrar aqui a podologia no trail. O trail é um desporto que a maior parte das vezes exige muitas horas de corrida, muitas horas no campo. Portanto, os primeiros danos são nos pés, portanto, não é? que é a nossa ferramenta de ataque ao solo, que sofre muitos traumas. Hélder, podes começar a falar-nos de algumas experiências que tenhas tido com atletas de trail, quais os casos que te tenham aparecido? Eu se calhar começava por falar da importância que têm os pés. Apesar de serem um dos órgãos mais importantes, uma das ferramentas mais importantes que nós temos no nosso corpo, nós não damos o devido valor. Contra mim falo, também só há pouco tempo comecei a dar algum valor aos pés. Os pés têm 26 ossos, 100 músculos e ligamentos, 33 articulações, é muito complexo. Tem que ter várias características, tem que ser flexível para se adaptar às irregularidades do terreno, como é no trail, tem que ser rijo para transmitir eficazmente as forças dos músculos do chão para o pé e vice-versa. Por isso, eu penso que a podologia é uma área muito importante e gostava que o fórum acabasse com uma importância maior na nossa área, que acho que ainda não é muito divulgada. Acho que isso é fundamental hoje. Sem dúvida. Quanto mais cresce o trail e o atletismo, quer dizer, é uma das modalidades com mais atletas federados nacionalmente, realmente cada vez começa a existir mais essa consciência porque há mais informação, não é? Exatamente. Há muita informação. E, portanto, aqui o que podemos falar é associar um bocadinho aquilo que é o trail, a especificidade do trail. O trail é uma modalidade que se desenrola ao longo de muitos quilómetros por trilhos irregulares, como tu disseste, não é? E os nossos pés ou são autênticos bunkers que conseguem resistir a muito impacto, não é? Durante muitas horas, ou então começamos a adquirir alguns problemas que depois podem refletir a nível muscular, a nível articular, e aí até podemos pedir a opinião do Pedro. Já tiveste certamente muitos atletas com problemas musculares que terão começado até a nível dos pés, não, Pedro? Nós usualmente, e aproveitando também um bocadinho as palavras do Hélder, passando também um bocado a palavra depois ao Hélder, e ele mais do que ninguém nota perfeitamente que os atletas, a área da podologia ainda é, não digo um bicho de 7 cabeças, mas uma área que talvez no final da lista pode-se tratar tudo mais alguma coisa, mas se a gente disser assim, estas assimetrias que aconteceram, imaginemos uma assimetria pélvica, não, porque isto é da perna, e nós vamos descendo, não é? E verificamos que o apoio podal ali, uma calosidade, até pode ser uma coisa mínima, eu acho que não quero entrar também na área do Hélder, mas uma calosidade que vai causar ali uma incongruência na própria passada, que vai começar a criar assimetrias, e as assimetrias vão subindo,
e vão se localizar ou vão se focar noutros pontos. Exatamente. E eu noto muito isso nos atletas. Já atletas que já têm uma abordagem muito mais global, muito mais holística, do que outros que ainda estão um bocadinho reticentes à podologia. Temos aqui uma questão que até podemos começar por aqui, do Paulo Ferreira. As diferenças de comprimento dos membros inferiores devem ser compensadas com palmilhas ou o corpo compensa? Pedro, Hélder, queres dar a tua opinião? Desculpa. Eu acho que o mais importante, antes de se falar de palmilhas ou se o corpo compensa, é saber se é uma dismetria real. Exato. Isso o Pedro também percebe, porque há muitas vezes nós achamos que temos uma perna mais comprida que outra, mas basta termos o iliosoas um bocadinho encurtado, que já dá uma falsa perna curta. Eu vejo muitas vezes que compensam a olhómetro, e isso é muito perigoso. Nunca se deve compensar sem ter um raio-x. Só depois de ter o raio-x, aí sim compensa, e as palmilhas são importantes. Se houver uma dismetria real, se for uma falsa perna curta, aí o trabalho é do Pedro. Na podologia, como é que vocês usualmente avaliam? A dismetria? Sim. Tudo o que nós fazemos é para termos uma noção de se há ou não uma perna mais curta que a outra. Fazemos na plataforma. A plataforma de forças é um aparelho em que colocamos os pés e vemos no computador onde há mais pressão. Se houver mais pressão num calcanhar do que noutro, por exemplo, já é um sinal. Mas isso também pode ser a postura da pessoa. Do pé. Exatamente. Ou a pessoa tem uma posição viciosa. Mas já nos está a dar uma ideia. Imaginemos que eu meto no podoscópio, que é aquele espelho com cor. Se eu olhar para um dos pés e eles forem diferentes dos dois, por exemplo, um cambar ligeiramente mais para dentro que outro, isso é sinal que há uma compensação. A perna mais curta, por norma, camba mais para fora, para chegar mais depressa ao solo. E a perna mais comprida, camba para dentro, para, entre aspas, encurtar o membro. Isso são tudo sinais. Mas não quer dizer que exista mesmo uma perna mais comprida que outra. Lá está. Só com raio-x é que eu compenso. E diz-nos uma coisa, Hélder, se com o desporto é natural que os atletas verifiquem que existe realmente uma assimetria com a prática do desporto. Então, mais o trail que no fundo engloba fazer competições e treinos muitas horas, não é? No terreno. O que eu explico a muitas pessoas é, e depois dizem-me sempre com o discurso de que toda a gente tem uma perna mais comprida que a outra. É certo. Nós não somos simétricos, não é? Exatamente. O problema é que uma pessoa comum que não faça desporto não leva o corpo ao limite. Então, pode existir estes pequenos defeitos que nós vivemos a vida toda com eles. Agora, quando começamos a praticar desporto, quando começamos a levar o corpo ao limite, esses pequenos defeitos vêm ao de cima e começam a surgir lesões. Muitas vezes chegam até mim, não diretamente com problemas nos pés, mas joelhos, dores no fundo das costas, e depois vamos a ver e tem tudo a ver com o pé. A origem terá no pé, não é? Exatamente. Aliás, nós, numa avaliação que também se faz regularmente na Runtrain, de biomecânica, com infravermelho, é muito comum encontrar essa situação que estavas a descrever há bocadinho. Portanto, ver que existe uma assimetria e uma sobrecarga a nível articular, mais na bacia e joelho, mas realmente a origem poder ser no pé. E aqui com os infravermelhos conseguimos perceber muito bem onde poderá estar a origem e se realmente a diferença que existe entre os dois lados é significativa ou não. E tem sido interessante ver que atletas, pessoas que começam a fazer trail ou têm 1 ou 2 anos de corrida, por exemplo, começam a notar muito mais esses problemas com a prática da corrida. Qual é a tua opinião sobre o motivar ou não motivar as pessoas a continuar a fazer exercício quando começam a reparar que realmente essas assimetrias causam desconforto? Eu sou um bocado suspeito porque eu sou a favor do desporto. Eu acho que deve-se praticar sempre desporto. Agora, tem que ter esses cuidados. Eu acho que o maior problema hoje em dia é que começámos a correr. Vou dar um exemplo. Começámos a correr para emagrecer. Começámos a ficar motivados e passado um tempo estamos a fazer 30, 40 km. Não houve aquela preparação que se calhar que uma ester tem. Tem um plano de treinos, depois tem um fisioterapeuta que a acompanha, tem um nutricionista, isso é importante. Tem um podologista certamente que a acompanha. Eu acho que os problemas surgem
muito devido à falta de acompanhamento. Correções. Sim, e falta de informação também. Exatamente, exatamente. Pedro, queres dar-nos a tua opinião sobre alguns atletas que tenhas seguido, e são muitos os atletas que tu segues, que tiveram problemas de pés e depois notaram outros problemas em outros grupos musculares? Assim, nós usualmente, a nível de trail em si, as lesões que tenho apanhado, as fascites plantares, mas assim, a nível de podologia, tirando os entorses, não é? Situa-se na zona do pé, mais fascites plantares. Neuroma de Morton, uma coisinha assim, uma outra específica, mas não muito. Apanho muito mais na estrada. Muitas vezes até por causa do treino em pista, andarem sempre às voltas, a correrem, aquela pressão. É sempre o mesmo impacto, é sempre a mesma força que se faz e não há variabilidade, não é? A variabilidade, mesmo até no impacto, até na corrida, nos defende mais, não é? Se o terreno, e isso nota-se muito no trail, o Pedro falou agora de um aspecto importante, os atletas de pista, por terem sempre aquele movimento mecânico, acabam por acumular lesões sempre naqueles pontos, nos pontos que desenvolvem de início, depois vão multiplicando aquilo e tornando a dor cada vez mais crónica. Enquanto que os atletas de trail, um dos grandes benefícios que não se pensa, mas que o trail tem, é o terreno irregular. Na subida e na descida nós utilizamos diferentes grupos musculares que no fundo, não vão acumular grandes problemas pontuais. Se existirem problemas, vai ser por causa do esforço físico, mas vão ser problemas mais difusos ao longo dos vários grupos musculares, pela irregularidade do terreno. Mas por isso mesmo também é que é necessário ter em conta os cuidados que temos de ter com os pés, não é? Hélder, queria questionar-te sobre outros problemas que podem surgir, como calosidades, bolhas, fungos, que podem também ser um transtorno no treino do dia-a-dia, não é, para o atleta? Como já falaram aí, um dos principais problemas, como falaram aí no fórum, uma pergunta que falaram, a fasciite plantar é dos principais. Queres-nos explicar por partes? Toda a gente e eu agradecia-vos todos os termos técnicos que nós utilizarmos aqui. Podemos nós ter conhecimento desses termos técnicos, mas vamos explicar de forma mais simples para o fórum. Portanto, fasciite plantar. Exatamente, fasciite plantar. Muitas vezes associamos ou dissociamos do esporão de calcânio, mas o esporão de calcânio é uma consequência de constantes inflamações da fáscia. Nós temos ideia que é aquele picozinho que vemos no raio-x que nos pica, mas não. É a inflamação da fáscia que provoca a dor. A fáscia, eu num termo muito genérico, é uma corda que tem origem no calcanhar e vai até as cabeças metatársicas. E num tipo de pé... Sim. No fundo, a fáscia, e existem várias ao longo do corpo, a fáscia é um tendão mais largo, não é? Um tendão mais comprido e mais largo, pronto. Sim, estou a falar no pé, que é a parte que eu mais vejo. Num tipo de pé, como um pé plano, ela está constantemente em tensão. E as pessoas queixam-se muitas vezes de dores matinais, porquê? Porque durante a noite o pé relaxa. E quando pousamos o pé no chão, os primeiros passos, ela dá aquele esticão forte e sentem as dores, pelo menos até aquecer. Em pés que também são muito cavos, também há a probabilidade de aparecer fasciites, pela mesma razão, faixa é constantemente estirada. Depois também tem outros problemas, como o neuroma de Morton. Neuroma de Morton é uma consequência muito direta de quem tem, por exemplo, o joanete, porque tem um antepé muito largo, a parte da frente do pé é muito larga, e usam uma sapatilha mais apertada, um modelo mais apertado. O neuroma é uma inflamação do nervo que passa entre os dedos. A dismetria também é uma outra patologia que me aparece muitas vezes. Não é uma consequência, não é uma procura direta, a pessoa não chega a mim, ou poucas pessoas chegam a mim já com o diagnóstico de dismetria, mas isso também aparece muito. Dedo desengarra, em que temos que avaliar, antes de tratar, temos que avaliar se é um dedo engarra redutível ou irredutível, porque o tratamento é totalmente diferente. Temos depois também as calosidades. As calosidades são sinais de sobrecarga. O meu objetivo como podologista não é só tirar o calo,
é evitar que ele volte a aparecer. E isso é possível? É possível. Temos que fazer um estudo biomecânico para ver qual a razão de haver uma sobrecarga naquela estrutura que não deveria de existir, essa sobrecarga. Vamos imaginar, eu tenho um pé supinado a cambar para fora. Se não houver uma compensação de um antepé, vai haver uma sobrecarga no quinto dedo. Dá para perceber? No antepé, sim. Na parte da frente do pé, o quinto dedo, se eu caminhar muito para fora, se a parte da frente do pé não compensar, ou seja, não cair para dentro, vai haver uma sobrecarga na zona externa e vai surgir uma calosidade. Dedos, depois há 3 tipos de dedos. Dedo egípcio, toda a gente já ouviu falar, que é o primeiro dedo maior que o segundo. Há o pé grego, que é o segundo dedo maior que o primeiro, e o pé quadrado, em que o primeiro tem o mesmo tamanho que o segundo. Geralmente, quem tem um pé grego, que é o segundo dedo maior que o primeiro, o segundo dedo não está preparado para levar impacto como o primeiro dedo. Se repararem, o primeiro dedo é muito mais forte. Mas a influência aí no antepé tem a ver com a forma como se ataca o solo, ou não? Exatamente. Porque temos vários tipos de corredores. Os corredores que atacam o solo de calcanhar, os corredores que atacam o solo até com o meio do pé e depois os corredores que atacam com a ponta do pé. Existe diferença e consegue-se alterar essa posição do pé? É esse pormenor que tu trabalhas? É essa parte que tu trabalhas? Bastante, trabalho bastante. Mas lá está, para avaliar, eu tenho que saber que tipo de calosidade tem e onde é que tem. Eu estava a falar isso do segundo dedo. Se eu tiver um pé grego, em que o segundo dedo é maior, por norma o segundo dedo vai ficar em garra. Ao ficar em garra, o segundo metatarso vai estar mais verticalizado, ou seja, vai atacar mais o solo. Vai haver uma sobrecarga na cabeça do segundo meta. E surge aquele calo. Eu posso tratar de 2 maneiras. Ou corrijo o dedo em garra, se ele for redutível. E como é que corriges? Colocar uma barra metatarsal na palmilha. Colocar uma barra metatarsal em que obriga os dedos a esticar. Isto se for redutível. Se for irredutível, o que nós podemos fazer é uma ortótese subfalângica, que é preencher o espaço que há entre os dedos em garra, para não haver tanto contacto, quer na cabeça metatarsica, quer na polpa do dedo. Outra coisa... Sim. Até agora a solução será através de palmilhas, não é? Sim, o caso da calosidade, sim. Para já. E tira-me só uma questão que ainda hoje se colocou na run train com um atleta e é curioso. As palmilhas de corrida e as palmilhas as palmilhas do dia-a-dia com a rotina normal para o dia-a-dia devem ser diferentes ou podem ser as mesmas? O meu principal objetivo, para além de corrigir o problema biomecânico, é dar conforto. A única diferença que eu vejo muitas vezes nas palmilhas de desporto e nas palmilhas do dia-a-dia é a espessura das palmilhas. Principalmente no trail, como se quer bastante amortecimento, a palmilha tem uma espessura um bocadinho maior e eu não posso fazer isso no dia-a-dia. Mas podem usar no dia-a-dia e no desporto. O mesmo tipo de palmilhas. Agora, eu tento sempre que sejam com materiais diferentes. E concordas que o amortecimento é a solução de muitos problemas ou achas que a passada deve ser trabalhada para que seja o mais natural possível? Eu nunca trabalho sozinho. Eu felizmente trabalho com boas clínicas de fisioterapia e digo sempre que o meu trabalho é complementar a fisioterapia. As palmilhas não fazem milagres. Ajudam, mas não fazem milagres. Se o problema estiver na postura do pé, e se calhar aí também ajuda um bocadinho o Pedro, ele faz o tratamento de fisioterapia, pousa o pé no chão, como não tem um bom suporte, vai apoiar mal o pé e eles vão passado 1 ou 2 horas, volta outra vez. Se calhar já aconteceu isso várias vezes. Então o que eu faço é um tratamento complementar. Fazemos a palmilha para corrigir a postura do pé, ele vai à fisioterapia e sente que a evolução é muito mais rápida. Pedro, já sentiste isso? Já sentiste que atletas que chegaram até ti com alguns problemas que possam ter origem nos pés e depois com o uso de palmilhas ajudou a corrigir alguns problemas posturais?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Como o Helder estava a dizer, o trabalho em complementariedade para mim é obrigatório. Não é? Acho que eu costumo utilizar muita expressão cada macaco no seu galho, mas acho que temos que ser uma árvore com vários macacos, não é? Eu às vezes até brinco com Salve isso, seja. salvo seja, não é? Mas utilizando essa expressão, acho que nós temos que trabalhar e temos que criar as parcerias com o intuito do melhor dos nossos Claro, atletas. da melhor resposta possível ao atleta, isso sem dúvida. E em relação ao amortecimento, Pedro, concordas com quanto mais amortecimento, melhor para o trail, ou quanto mais amortecimento, menos natural é a passada? Assim, eu sou sincero, e isto vai de encontro já a outros temas e outras abordagens que nós tivemos. Cada caso é um caso, não é? E eu costumo muito dois pratos da balança e pôr de cada lado atletas diferentes, não é? Nós podemos ter um tipo de atleta que está extremamente bem com amortecimento, como vemos agora sapatilhas que têm amortecimentos fantásticos, como há atletas que com um amortecimento praticamente não correm, não é? Não se sentem bem, têm que sentir, como eles costumam dizer, sentir as pedrinhas todas, sentir o solo, não é? Isso acho que depois vai... Sim, a cada atleta. Termina, desculpa. Vai de encontro, era mesmo isso, de encontro à especificidade própria de cada atleta, porque cada atleta tem uma maneira própria de correr, ou seja, nós não temos que, eu costumo dizer, nós não temos que adaptar o atleta à nossa maneira de trabalhar ou à nossa postura ou ideologia que a gente possa ter. Nós é que temos que nos adaptar e evoluir de forma a podermos colaborar e compensar todas estas... Não é? Eu posso dar um exemplo, eu tenho atletas que gostam de correr com um amortecimento fantástico, com um drop alto, digamos assim, como tenho atletas que gostam de correr quase de barefoot, não é? E eu tenho que estar preparado e vamos só separar aqui as duas partes. Portanto, existem as sapatilhas maximalistas e as minimalistas. As minimalistas, as que têm um drop mais baixo, ou seja, uma diferença entre o calcanhar e a parte da frente menor, dão uma passada natural e obrigam-nos ao longo do tempo a aterrar com a ponta do pé. Se aterrarmos com a ponta do pé, claro que a saída é sempre mais rápida. Ao aterrarmos com a ponta do pé, não estamos a travar. Enquanto que as sapatilhas maximalistas, e eu podia referir aqui várias marcas, muitas marcas, toda a gente conhece a Oca, por exemplo, que é uma sapatilha maximalista, e por ter um grande amortecimento, quase que nos obriga a aterrar de calcanhar. Vai obrigar, naturalmente, a aterrar de calcanhar. E isso atrasa a passada, porque o tempo de contato que nós temos com o pé no chão é-nos muita naturalidade à passada. Enquanto que as maximalistas nos ajudam a fazer muitos quilómetros com um bom amortecimento e aliviando as dores, as minimalistas tornam-nos mais rápidos, mas, claro, quem já tem algum problema no pé e não consiga suportar alguns problemas derivados até da calosidade, que é muito natural aparecer ao longo do treino, não vai suportar tanto a sapatilha minimalista, mas existe esta grande diferença que era bom que toda a gente tivesse a consciência. As maximalistas tiram naturalidade à passada e isto está-se a tornar numa moda na corrida e eu acho que a comunidade, os atletas estão a perder a naturalidade da passada e depois perdem-se coisas boas como, por exemplo, o aterrar e o sentir o solo. E o tornar-nos mais rápidos tanto na subida como na descida. Helder, queria falar também dos diferentes tipos de sapatilhas, se é que és abordado em relação a isto, se os atletas te pedem informações, dependendo do tipo de problema que têm sobre o tipo de sapatilhas, como é que tu abordas a situação? Eu se calhar falava um bocadinho antes do tema anterior das maximalistas e das minimalistas. Sim. Eu acho que ao haver muito amortecimento, vamos inibir um pouco o nosso sistema natural de evitar lesões, que é a proprioceptividade. E eu acho que é muito importante termos isso sempre ativo. Quanto mais amortecimento, pelo que eu vejo, ou pelo feedback que eu vou tendo, como sentem menos o chão, o nosso sistema fica mais desativado.
Eu tive o caso de uma atleta que sempre usou um tipo de palmilhas que eu faço e agora que usa a Oca sentiu que as minhas palmilhas, como eram bastante amortecedoras, provocavam um duplo amortecimento. Então dizia que nem sentia muito bem o chão. Lá está, isso é perigoso. Nós não sentindo o chão, claro que não vamos sentir todos os grãozinhos, mas convém sentirmos o chão. Só assim é que o nosso sistema proprioceptivo está constantemente ativo. Na minha opinião. Sim, claro, nós temos receptores até no pé, não é? Mesmo com calosidade, nós temos receptores sensoriais que permitem levar informação ao cérebro e para termos uma noção do espaço onde se encontra o nosso corpo e conseguirmos delinear uma estratégia para os métodos seguintes que vamos fazer. Perdendo essa sensibilidade e essa comunicação dos receptores sensoriais torna-se perigoso, principalmente num desporto e feito de uma forma muito competitiva, torna-se perigoso. Claro que... Como? E longo. Sim, e longo, porque as lesões não aparecem, a não ser que sejam aquelas entorses, não surgem nos primeiros quilómetros, surgem quando o músculo entra em fadiga. Exato. Queres então falar um bocadinho se és abordado sobre as marcas das sapatilhas, sobre... Pois, eu aí não me meto muito. Eu conheço algumas. Sim. Conheço algumas. Sim, não, mas lá está, é como o Pedro diz, há atletas que gostam com mais amortecimento, outros gostam de menos, isso aí eu deixo muito ao critério do atleta. Não me meto muito no tipo de sapatilhas. Falo em algumas características que são importantes, mas não me meto no modelo, se são maximalistas, se são minimalistas, isso depois deixo ao critério do paciente e depois ele com o tempo percebe que tipo de calçado se sente mais confortável. Eu próprio já fiz alguns testes e sei qual é que é a sapatilha que me sinto mais confortável. Não quer dizer que as outras sejam piores. O meu corpo é que não se adaptou tão bem. Mas sendo, por exemplo, a questão supinador, pronador, aí já interferes. Eu sou apologista de comprar umas sapatilhas neutras. Eu sou apologista. No trail não há muito problema porque não há muito para onde São quase todas neutras, sim. Exatamente, são quase todas neutras. Não há grande reforço. Mas na estrada há muito... Hoje em dia vai-se a qualquer sítio e faz-se um teste. E isso é um bocado perigoso. Nós temos que ter noção que a pronação existe e é precisa numa passada normal. Nós temos é que ter uma noção, e só um profissional de saúde é que tem essa noção, de quando é que essa pronação passa à patológica. Porque se formos a avaliar, toda a gente vai pronar e toda a gente vai comprar sapatilhas pronadoras. E depois surgem problemas não nos pés, mas no joelho, na anca, e isso acho que é um bocadinho grave, é um bocadinho perigoso. Eu sou apologista de comprar sapatilha neutra e se realmente precisar de correção, a palmilha vai fazer. Porque mesmo sendo pronador, toda a gente diagnostica que é um pé pronador, mesmo sendo pronador, as sapatilhas são standard. Fez-se um estudo e concluiu-se que a pronação média são 15 graus, por exemplo. Mas nem toda a gente tem a mesma inclinação nos dois pés, nem toda a gente tem essa inclinação. E quando vamos comprar uma sapatilha, e compramos uma sapatilha pronadora, porque somos pronadores, mas pode muitas vezes estar a hipercorrigir a nossa pronação. Ou seja, nós temos cambamos para dentro 7 graus. Se a inclinação for 15, vai estar hipercorrigido. O pé vai andar confortável, porque elas geralmente são bastante confortáveis. Mas passado um tempo começam a surgir dores nos joelhos e isso aí já é um indicativo de que a sapatilha provavelmente não é a mais adequada. Eu sou apologista de primeiro fazer uma avaliação séria e se não tiver a certeza, comprar sempre neutro. Sempre neutro. Vamos tentar responder aqui uma questão do Paulo Ferreira. Devemos alterar o drop com o tipo de prova ou treino, distância e rapidez ou tentar manter o standard? Pedro, queres tentar responder a esta? É um desafio. O desafio é fácil. Por acaso ainda há coisa de umas semanas estava a falar com o Ricardo Silva acerca dos drops, dos tipos de drops. E ele falava-me e tu que me corrijas, o Luís Hernando, se não estou em erro. Sim, Hernando. Certo? Hernando.
Fernando? Que demorou, se não estou em erro, 3 anos a diminuir 3 milímetros de drop para uma constante adaptação do próprio corpo. Não é? E acho que hoje em dia vê-se muito, e com estas coisas, agora com esta entrada do boom da Oca, como tu falaste, não é? Porque a maior parte das pessoas que eu conhecia corria todo com Salomon, muito no onda minimalista, agora entraram muito no onda maximalista. E acho que as pessoas às vezes acabam por não ter noção dos malefícios que isto tem, e acho que o Helder... O alterar tanto, não é? O alterar... estas alterações constantes, não é? Porque isto é como eu costumo dizer, se nós tivermos um tipo de calçado, eu digo aos meus pacientes, quando alteram tipo estrada e trail, acima de tudo a segurança. E a segurança em 2 pontos, no conforto e na estabilidade, e principalmente no trail, a aderência. Não é? E quase sempre digo para terem 2 pares, mas que não sejam díspares. Que não sejam exatamente o extremo um do outro. Exatamente. Porque eu vou falar em 2 casos e vocês corrijam-me, porque vocês são experts mais, principalmente tu, mas o Helder também já vi que tem muita mais experiência do que eu na corrida, porque é como o Helder, eu já sofri um par de vezes para ter noção do que é que os meus atletas sofrem, mas não me meto nas loucuras de corrida, além das ter já andar aqui a dominar há muito, um dia quem sabe. Mas imaginemos, as Nimbus 19 ou Nimbus 20, Nimbus têm um drop de 10, não é? E há pessoas que depois vão correr para o monte com um drop de 3, imaginemos. Eu acho que há aqui da estrada para o monte, mesmo havendo a diferença do tipo de terreno e tudo, acho que é uma discrepância muito, muito grande. E eu noto, e acho que um dos grandes problemas que existe, e agora puxando um bocado a brasa para a minha sardinha, não há aquele trabalho de reforço de core, de glúteo. Isto depois, a nível de assimetrias de bacia, problemas lombares, aparece muita coisa, muitas lesões que as pessoas às vezes nem sequer associam que é esta diferença que existe entre o tipo de calçado. Mas isso deixo mais nas mãos do Helder, penso que será a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Sim, eu concordo um bocadinho contigo. Acho que deve ser, se ser uma mudança, tem que ser uma mudança muito gradual. Não usar um drop muito grande e depois para corrida de estrada usar um drop pequeno. Eu sofri isso. Eu sofri na pele esse problema. Por isso eu sei bem que não se deve fazer isso. Porque eu estava a usar umas sapatilhas Mizuno, que tinham um drop um bocadinho maior. E depois quis experimentar umas mais minimalistas, umas Salming. Toda a gente me falava das Salming. Elas são boas, mas para mim foi uma mudança muito brusca e eu senti, custou-me muito a adaptar. Corro, mas sinto que não são aquelas ideais para mim. Para mim tem que ter um bocadinho mais de drop. Mas lá está, isso vai para uma questão um bocadinho mais pessoal. Cada atleta é que vai sentir a sua necessidade. Não posso ser eu a obrigar, entre aspas, a usar um tipo de sapatilha. Ele é que sabe o que é que necessita. Eu tenho mais ou menos uma noção das lesões que pode provocar, mas isso já vai do paciente, já vai do atleta. Esther? Esther, acho que tem stand-by. Está em stand-by. Deve ter havido algum problema. Mas podemos continuar a falar. Sim, eu posso falar de outros problemas que são importantes e que me surgem também no desporto. Que é o caso das verrugas. Nós tomamos banho naqueles balneários públicos, não sei se o Pedro já tomou, mas aquilo são 1000 pessoas a tomar banho num balneário de escola, em que cabem 20 pessoas ao mesmo tempo. Eu cheguei, agora só fazendo uma parte, eu cheguei a jogar em pavilhões em que não sei se agora congelou o Pedro. Séniores. Aí agora congelei eu. Está fantástico. Não, por mim não. Por mim está tudo bem. Está tudo okay. Então, Helder, vamos enquanto isso responder aqui ao Quinzé, como resolver os problemas de joanetes com os ténis e quais os ténis que aconselham para 50 km? Isto é muito relativo, não é? O joanete, primeiro tem que se ver que tipo de joanete é. O joanete definitivamente só se corrige com cirurgia, porque já existe aquele bunion, aquele calo ósseo. Isto se for um joanete já acentuado. Os ténis que eu aconselho têm que ser largos à frente, para não comprimir ainda mais a
aquela estrutura que já por si só está larga, está ampla. Exato, no caso de joanete, não é? No caso de joanete. Exatamente, no caso de joanete. Um joanete acentuado pode provocar compressões. Aparecem muitas vezes calos entre os dedos, aparecem os neuromas. Isso tudo é uma consequência de um antepé que fica muito largo. Ele não era, mas começou a ficar largo. E aqui, só uma dica que deixo a quem tem pouco tempo de trail ou de corrida, antes de fazerem 50 km, quer dizer, esta questão, e desculpem a frontalidade, mas esta questão não se coloca para uma pessoa que faça 50 km. Uma pessoa que faz 50 km já sabe o que é correr 30 ou 40 ou 45. E, portanto, já leva alguma ideia, nunca perguntaria quais os ténis para 50 km, não é? Eu se nunca tivesse feito 100 km, eu nunca iria perguntar quais os ténis para 100 km, porque primeiro iria sofrer uma evolução e iria fazer uma progressão a nível de quilometragem. E aqui o 15 desculpe 15 dizer isto, mas a distância não deve ser abordada de uma forma tão radical, não devemos fazer pouca distância e depois passar para uma longa distância, como ainda há bocadinho falámos, fazer grandes distâncias sem ter aquela sensibilidade de ir progredindo e conhecendo os nossos próprios pés e a nossa forma de correr em distâncias progressivas. Portanto, aqui para 50 km, eu acho que o atleta já tem que se conhecer bastante bem, porque no fundo uma prova de 50 km, até com bastante desnível, até pode durar mais de 7 e 8 horas, não é? Depende sempre do desnível da prova, ou até mais. E, portanto, o atleta aí já tem que ter um nível de conhecimento próprio e de preparação que permitam conhecer quais as sapatilhas adequadas assim, porque cada caso é um caso, não é? Já vos aconteceu alguma vez atletas, sei lá, a fazerem competições de longa distância e depois porem a culpa nas sapatilhas ou dizerem que foi de ter experimentado este tipo de sapatilhas e depois não acaba pelas consequências terem reflexo e a culpa serem colocada nas sapatilhas? Eu já vi casos mais graves, em que levaram umas sapatilhas para experimentar uma prova. Sim, são esses casos. Já vi. Agora, as sapatilhas devem ser experimentadas durante os treinos e até a prova, não é? Exatamente, bem antes. Não é levar uma sapatilha, tanto uma sapatilha como as palmilhas. Eu vou dar o exemplo das palmilhas. Nunca se deve experimentar uma palmilha numa prova. O que eu digo muitas vezes até é usar 2, 3 dias no dia-a-dia para se adaptarem, porque aquilo vai dar nova informação ao corpo, ao pé principalmente. Depois começar a meter gradualmente nos treinos, primeiro nos treinos de carga ligeira e depois sim, numa fase em que já está totalmente confiante com a palmilha, meter uma prova, porque uma palmilha é como usar óculos, é como usar uma prótese, pode ser preciso ajustes, é normal. E a adaptação, sim, exatamente. E depois cada pessoa tem a sua adaptação. Tem pessoas que eu entrego a palmilha quarta-feira e são um bocado malucas, mas no domingo estão a fazer provas. Como tem aquelas em que passado 15 dias ainda têm que fazer pequenos ajustes. É perfeitamente normal. Não é por sentir dor ao fim de 15 dias que está tudo mal, não. É normal. O nosso corpo adapta-se de maneira diferente. Agora, o Caster falou há pouco, naquilo dos 50 km. Isso é a minha maior batalha. É que as pessoas percebam que não podem hoje treinar para 10 e daqui a 3 meses estar a fazer 40, 50. A Esther não começou dos 10 e passou para os 100 de um dia para o outro. Tem que haver uma preparação. E não é... Eu vejo que a Esther é muito ativa no Facebook lá quando fala em treinos. O treino da Esther não é igual ao meu treino. As necessidades da Esther não são as minhas necessidades. Não é por a Esther num dia fazer rampas, 30 rampas e no dia a seguir fazer séries que eu vou fazer isso. A Esther precisa. Eu posso não precisar desse tipo de treino ou de um treino mais específico. E acho que hoje generaliza-se muito. Como são pessoas conhecidas, nós absorvemos muito essa informação e não levamos, por exemplo, um fisioterapeuta ou um preparador físico que nos ajuda a educar a marcha, o correr, e seguimos as modas. Se a Esther hoje fez
50 rampas, eu vou fazer 50 rampas. Não, porque a Esther tem uma preparação diferente, tem um cuidado diferente, tem um descanso diferente. Acho que o correr é como um desporto em conjunto. É muito, muito particular. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos sempre o hábito de ser muito facilitistas no caminho, portanto, vamos sempre um caminho mais curto. E se a informação está disponível online, tentamos generalizar a informação para nós, para os outros, e no fundo não funciona assim, não é? Todos nós temos organismos diferentes, metabolismos diferentes. Ainda hoje um atleta perguntava que tipo de alimentos é que devia ingerir em X quilometragem. Perguntava-me, mas antes de perguntar quais os alimentos mais adequados para ele, o que é que eu fazia nas provas? E essa questão já não se aplica, não é? Porque todos nós somos diferentes. Eu posso funcionar melhor com um determinado tipo de treino ou alimentação e outro atleta pode ter um metabolismo completamente diferente. Eu posso ter um metabolismo para queimar 2.000 calorias por dia, enquanto outro atleta pode queimar muito mais, não é? São metabolismos muito diferentes e o treino também é adequado a isso. E a complementariedade entre especialidades é muito importante, realmente. O trabalho que vocês desenvolvem com atletas e é muito importante e darem-lhes a noção não só da informação de treino, mas também o que é afetado no corpo deles. Dizerem-lhes é afetado o isquiotibial, ou o quadríceps, ou o gêmeo, ou o ciliar, ou este problema neste tendão. E essa explicação que o vosso conhecimento é transmitida é muito importante para esta nova comunidade de trail que aparece e aborda a quilometragem como se fosse muito fácil. Exatamente. O meu maior rival hoje em dia é o Dr. Google. Exatamente. É o que toda a gente. Porque chegam a mim muitos casos já em situações extremas porque foram ao Google. No YouTube, tem muita gente que trata unhas encravadas com o YouTube ligado no computador. E depois chegam a mim já em casos extremos. Por isso. Aqui o Igor Santos pergunta, qual o melhor tratamento para bolhas numa ultra? Rebentar ou correr com bolhas? Helder. Eu furava e deixava uma linha. Mas isso foi o que eu aprendi. Mas isso é a minha experiência como peregrino, não como atleta de ultra, porque isso eu não tenho experiência nenhuma. É o que eu recomendo. Furar, deixar uma linha. Mas se calhar a Esther tem uma técnica diferente e que resulta. Se resultar... Não, eu já há muitos anos que não tenho bolhas. Nunca me questiono. Não sei se será por causa das sapatilhas ou mesmo pela insistência, portanto, o número de horas que tenho por semana, o número de treinos que tenho, já não sei muito bem o que é que são bolhas. Mas no início o que eu fazia era só rebentar e realmente não fazer mais nada. Durante as provas não há essa possibilidade, não, porque nós não paramos, não tiramos as sapatilhas, não fazemos essas manobras. E pronto, é tentar aguentar até ao final no caso de uma competição importante. No caso de um treino, é realmente fazer isso e com a melhor higiene possível para depois não haver infecções. Dr. Google. Exato. Depois aqui o Nelson Serra pergunta, atualmente com uma tendinite no tendão de Aquiles, qual o drop recomendado ou outras recomendações? Querem responder, tanto o Pedro como o Helder? Eu deixo para o Pedro. Eu depois respondo também. Tendinite, Pedro. Eu vou ser, como sempre, mais direto. Eu acho que antes de se preocuparem com algum tipo de drop ou algum tipo de sapato, acho que se tem que tratar a tendinite. Ponto. Não há muito mais a dizer. Tem que ser curto e grosso. Peço desculpa, mas acho que falinhas mansas anda toda a gente e o Dr. Google, como o Helder dizia, tem muitas. E eu acho que nós hoje em dia temos que começar a ser um bocadinho mais ativos e mais dinâmicos e talvez criar alguma pressão nestes atletas que nos ouvem, e a ideia dos fóruns é mesmo essa, é parar. Vamos parar, não temos que parar totalmente. Eu vou falar agora num caso específico, que já que há uns tempos ouvia um colega meu, um grande amigo que é médico na Seleção Nacional de Natação, está com o Comitê Olímpico, em que ele dizia, eu tenho um atleta, e vou dar um exemplo, não tem nada a ver com o pé, mas só para terem uma noção, tem um problema no ombro de um nadador. O nadador fica impedido de nadar, mas não fica impedido de treinar. E eu acho que esse é um dos grandes problemas, e acho que a Esther todos os dias
luta contra isso, porque a Run Train tem muito, acho que por muito a base é essa, em que adapta o plano de treino ao próprio atleta, mas também tem o cuidado de verificar que se existir algum problema a nível biomecânico, há que tratá-lo. Não é? E acho que muitas vezes a preocupação das pessoas é, não, eu tenho é correr. Porque não, mas disseste uma coisa muito correta, há que tratá-lo, mas enquanto isso não é necessário parar a atividade física, porque há complementariedade. Se não é possível correr, então é melhor tratar a tendinite e, por exemplo, fazer bicicleta, ou fazer elíptico, ou fazer outro tipo de reforço muscular. Nós podemos fazer todo tipo de desporto sem impacto, retiramos-lhe pura e simplesmente o impacto. Eu, no caso de uma tendinite, além de tratamento de fisioterapia convencional e outras técnicas que eu utilizo na clínica, eu retirava-lhe todo o tipo de impacto, todo o exercício que diga um impacto, neste caso seria sempre a corrida, e algum exercício, mesmo sem impacto, mas que obrigasse ali a uma hipersolicitação a nível de gêmeo, principalmente e de ciliar, nomeadamente, mas aproveitava talvez essa lesão para ir prevenir outro tipo de lesões por conseguinte, que tipo, o trabalho de core é uma coisa fundamental, e o trabalho de reforço de glúteo, e hoje em dia é uma coisa que posso dizer que só 10, 15% do dito pelotão é que trabalha e porque sofreu na pele, porque mais ninguém trabalha. Acho que é dos pontos mais fulcrais e as pessoas pura e simplesmente não trabalham. Ou aquela discrepância que existe a nível de quadríceps isquiotibial. E o Helder é capaz de notar muito isso no futebol, não porque o Helder trabalha mais a nível profissional, mas na parte amadora, e que acontece depois muitas vezes as pubalgias, por causa dessa discrepância que existe. E deixa-me só esclarecer aqui um ponto que é muito importante e que também há confusão. A tendinite, antes de mais, é uma inflamação num tendão. O tendão é aquela parte menos flexível, é um tecido que prende o músculo ao osso, isto dito de uma forma muito simples. E às vezes há uma confusão entre tendinite, quando é avaliado através do Dr. Google, há uma confusão entre tendinite e outros problemas que podem aparecer naturalmente no pé, como por exemplo uma bursite. Uma bursa é uma bolsa de líquido que temos entre o tendão e o osso, que pode muito bem inflamar às vezes com a simples fricção da sapatilha, não é, Helder? Basta mudar o modelo de sapatilha. Eu vou dar um caso mais específico numa equipa com quem eu trabalho. No início da pré-época ele estava com uma bursite gigante, teve que rasgar a bota para poder treinar, e a única solução que nós lhe demos é teve que trocar a marca, teve que trocar o modelo de chuteira. Às vezes basta trocarmos a sapatilha para solucionar o problema, porque se tiver um contraforte muito duro e o calcanhar não estiver habituado a esse contraforte, já há aquela pequena inflamaçãozinha. Exatamente, que às vezes pode ser o problema de muitos corredores. Realmente a fricção da parte de trás da sapatilha nessa zona de calcanhar, às vezes até se nota bastante bem se notarem que a sapatilha da parte de trás, a própria almofada já tem algum desgaste e a parte de trás do calcanhar já tem alguma vermelhidão, alguma inflamação. Pode ser mesmo uma bursite e convém não acumular isso durante muito mais tempo. Como é que se trata uma bursite, Helder? Eu trato de duas maneiras. Primeiro, a dor imediata, naquela fase aguda em que alivia a pressão naquela zona. Faço uma descarga com o material próprio para que ele possa continuar a praticar o desporto, mas que não haja a dor. Depois ver qual foi a origem da bursite. Se foi a tal fricção ou se é uma inflamação. Pode ter uma inflamação do tendão de Aquiles. Se tiver uma inflamação do tendão de Aquiles, o Pedro trabalha e eu complemento com uma palmilha que leva um pouco o calcanhar para relaxar um bocadinho, para evitar aquela tensão exacerbada no tendão de Aquiles. Mas lá está. Depois muitos pacientes perguntam, mas a palmilha é para a vida toda? Naquele caso não, é para tratar aquele problema. Depois pode deixar a palmilha à vontade. Okay. Não quer dizer que a palmilha seja para a vida toda, realmente. É apenas, pode ser em alguns casos só para corrigir um problema, não é? Exatamente. Agora, se o problema for biomecânico, se ele não corrigir esse problema, se não fizer reforço muscular, porque é muito fácil eu dizer que ele tem que fazer X exercícios. Se ele não fizer, não serve de nada. E
Eu tive um caso de um paciente que teve uma fasciite. Eu expliquei-lhe a situação de que podia tirar as palmilhas quando deixasse de ter a dor, e ele estava totalmente recuperado, não fez reforço nenhum muscular e passado uma semana estava outra vez com a fasciite e teve que voltar a usar as palmilhas. Ainda usa, porque é mais fácil para ele usar as palmilhas do que fazer reforço, mas eu sou apologista que se deve fazer reforço, e se calhar aí o Pedro tem uma batalha maior que a minha. Fazes reforço muscular com os teus atletas, Pedro? Diretamente, não. Nós na clínica não trabalhamos a parte de ginásio. Por vezes o que fazemos é o acompanhamento em ginásios ou prescrição de um próprio plano de treino e como tu sabes, a melhor pessoa que nós temos nisso é o José Carlos Freitas, não é? Eu faço a publicidade, mas eu trabalho mais numa parte específica da reabilitação, a nível de reforço das estruturas necessárias, e depois na globalidade o José Carlos trabalha o resto, juntamente com a própria alimentação, com a suplementação, porque nunca deixamos de estar em complementariedade, porque existe uma necessidade fundamental, não é? Não podemos separar as águas, porque nós cada vez deparamos mais com atletas que como ela estava a dizer, tipo, eu às vezes vejo atletas com o mesmo plano de treino, não é? Como já aconteceu na parte da alimentação, de géis, de tudo. Aquilo que eu digo, eu conheço atletas que são capazes de fazer provas com um treino, com semanas anteriores, com rampas e com escadórios. Conheço atletas que uma semana antes de uma prova, de uma ultra, pura e simplesmente vão se resguardar. Bem, eu penso que o Pedro terá saído. Helder, estás a ouvir-me? Estou. Sim, só acho que só não está a aparecer a imagem. Pronto, vamos só deixar aqui uma pequena mensagem. E só colocar aqui o Pedro. Ok. 3 segundos. Ok. Sim, são interferências normais. Vamos só deixar uma última mensagem. No fundo, sempre que queremos evoluir nas distâncias e no trail e na nossa performance, devemos procurar. Helder já está de volta. Sempre que queremos evoluir no trail, nas várias distâncias, e queremos ter uma melhor performance, no fundo, se investimos tanto para ter uma melhor performance e para estar em provas, eu acho que o primeiro investimento que se deve fazer é nas pessoas que melhor conhecem o desporto e as pessoas que podem aliar-se à nossa evolução. E por isso mesmo, sempre que surgem problemas, e eles surgem todos os dias, seja com o pé, seja a nível postural, seja a nível da pisada, seja a nível de economia de corrida, devem-se procurar os especialistas mais informados para que realmente possamos cá estar muitos anos a correr e de forma bem disposta, sem grandes problemas nem lesões. Pedro e Helder, agradeço-vos aos dois. Certamente que vamos cá estar mais daqui a algum tempo, novamente com outros temas, e até breve. Olha, e obrigado pelo convite. Até breve. Obrigada a nós. Pedro, até breve. Helder, até breve. Obrigada, então. Deus. Obrigada a todos. Tchau.